pessoal, sejam bem-vindos na nossa primeira videoaula de matemática. Para quem não me conhece, eu sou a professora Bianca e irei lecionar Matemática 1 para a turma de vocês nesse período de pandemia através das APNPs, ou seja, as atividades pedagógicas não presenciais. Bem, nessa videoaula a gente vai estudar sobre grandezas proporcionais, a gente vai ver grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, razão e proporção e regra de 3 simples. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bem, pessoal, antes de explicar o que são grandezas proporcionais, a gente vai exemplificar aqui o que é uma grandeza. Bem, uma grandeza ela é definida como algo que pode ser medido ou calculado. Por exemplo, um comprimento, uma distância entre duas pessoas, entre duas cidades, entre dois objetos. Velocidade é uma grandeza, temperatura é uma grandeza, peso é uma grandeza, altura de uma pessoa é uma grandeza. Enfim, o nosso dia a dia está repleto de exemplos de grandezas. Agora vamos explicar o que são as grandezas proporcionais. Então, algumas grandezas, gente, elas são proporcionais. O que quer dizer isso? Elas possuem uma relação em que a variação de uma implica necessariamente na variação da outra, seguindo uma mesma proporção. Bem, existem dois tipos de proporção, a proporção direta e a proporção inversa. Tá? Então, a gente pode falar que duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Bem, nas relações da proporção direta, à medida em que uma das grandezas aumenta, a outra também aumenta e na mesma proporção, tá? E se uma das grandezas diminui, a outra também diminui, tá? Essas são as grandezas diretamente proporcionais. Bem, o nosso cotidiano está repleto de exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver um exemplo. Quando você vai lá no Hortifruti, separa as suas verduras ou as suas frutas para comprar, o que acontece? Você pesa o produto, certo? E quanto maior for o peso, maior vai ser o valor da sua conta, maior vai ser o preço que você vai ter que pagar, certo? E quanto menor o peso do produto, menor vai ser o preço que você vai pagar. Então, esse exemplo é um exemplo do nosso cotidiano que envolve duas grandezas diretamente proporcionais. E ela segue sempre a mesma proporção, que seria o preço por quilo de determinado alimento. Vamos falar agora das grandezas inversamente proporcionais. Bem, nos casos de relação de proporção indireta, ou grandezas inversamente proporcionais, que quer dizer a mesma coisa, à medida em que uma dessas grandezas aumenta, a outra grandeza vai diminuir na mesma proporção. E vice-versa, tá? Se essa diminuiu, essa daqui vai aumentar. Um exemplo do nosso cotidiano que ilustra bem isso é a relação entre velocidade e tempo, tá? Se você tem um determinado percurso para percorrer, o que acontece? Quanto maior for a velocidade que você andar, menor vai ser o tempo que você vai gastar, certo? E vice-versa. Quanto menor a velocidade, maior vai ser o tempo que você vai levar para concluir esse determinado percurso. Vamos ver agora, gente, a definição de razão e proporção. Bem, chama-se de razão a fração entre duas grandezas, expressas na mesma unidade ou não. Então, a razão entre A e B é representada por A sobre B, ou A dividido por B. E a gente lê A está para B, ou a razão de A para B. Gente, é claro que isso aqui só existe quando B não for zero, tá? Gente, a razão, ela pode ter dimensão ou não, tá? Exemplo, velocidade. O que é velocidade? A gente divide a distância percorrida sobre o tempo que levou para fazer esse percurso, certo? Se essa distância estiver em metros e o tempo estiver em segundos, a gente fala que a velocidade, que é essa razão, vai estar em metro por segundo. Poderia também a distância estar em quilômetro, tempo em hora. Então, a velocidade seria uma razão com dimensão, que seria quilômetro por hora. Esse por que a gente sempre fala, que é um sobre o outro, tá? Ou ela pode não ter dimensão, que a gente chama de adimensional. Por exemplo, se você dividir coisas do mesmo tipo, comprimento por comprimento, área por área e etc. Bem, o que são proporções? Chama-se proporção a igualdade entre duas razões. Então, a proporção A sobre B igual a C sobre D, tá?
Claro que isso só existe quando o B não for zero e o D não for zero, tá? E a gente lê essa proporção da seguinte forma. A está para B, assim como C está para D. Bem, a relação fundamental das proporções é o seguinte. Em toda proporção, o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. Você já deve conhecer isso como aquele multiplicar em cruz, né? Então, quando a gente tem essa igualdade, o que isso aqui está falando? Que se você multiplicar A vezes D, isso é igual a B vezes C, que é aquela multiplicação em cruz que a gente faz. Por que isso? Vou colocar aqui a explicação, tá? Primeiro que isso aqui existe para B e D diferentes de zero. E aí, se eu quiser pegar essa igualdade aqui, essa equação, e multiplicar membro a membro por B vezes D, ou seja, vou multiplicar esse lado por B vezes D e esse lado por B vezes D. O que a gente vai obter? A gente vai obter isso aqui. Eu não altero a igualdade se eu multiplico ambos os lados pelo mesmo valor, tá? E aí, gente, como B e D não valem zero, eu posso desse lado cancelar o B com B e desse lado cancelar o D com D. Ou seja, eu estou dividindo aqui em cima e embaixo por B e aqui eu estou dividindo em cima e embaixo por B. E efetuando esse cancelamento, a gente vai chegar nessa equação, que é A vezes D igual a B vezes C. Ou seja, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Gente, isso aqui é só a explicação daquela multiplicação em cruz que vocês já conhecem e a gente vai continuar fazendo diretamente, tudo bem? Bem, vamos ver um exercício. Ó. Na bula de um remédio pediátrico, recomenda-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilos do peso da criança. Se uma criança tem 12 quilos, qual vai ser a dosagem desse remédio? Tá? Então, eu vou chamar essa dosagem de X. E aí, gente, qual é a proporção que eu posso montar? 5 gotas está para 2 quilos, ou seja, a cada 2 quilos do peso, a gente precisa ministrar 5 gotas do medicamento. Assim como X gotas, que eu não sei quanto que é, está para 12 quilos. Resolvendo isso, a gente vai encontrar o valor de X, ou seja, quantas gotas do medicamento eu devo dar para uma criança que pesa 12 quilos. E aí, para resolver isso, basta a gente fazer aquela multiplicação em cruz. Então, 2 vezes X vai ser igual a 5 vezes 12. Tá? 2x igual a 5 vezes 12. 5 vezes 12 dá 60. Então, 2x igual a 60. Dividindo tudo por 2, né, vai ficar x igual a 60 sobre 2, que dá x igual a 30 gotas. Bem, pessoal, existe um mecanismo prático que se chama regra de 3 simples para resolver problemas desse tipo, entre grandezas proporcionais. No caso, a regra de 3 simples são para 4 grandezas. São problemas que envolvem 4 grandezas. No caso desse aqui, ó, a gente tem 5 gotas, 2 quilos, X, que é quem eu queria descobrir, e 12 quilos. Então, eu tenho 4 grandezas aqui, das quais eu conheço 3 e quero descobrir a quarta, tá? Então, a regra de 3 simples, ela é uma forma diferente simplesmente de organizar esse raciocínio. Ao invés de partir de uma proporção, a gente vai partir de uma tabelinha, tudo bem? Eu vou explicar a regra de 3, depois eu vou voltar nesse problema e a gente vai resolver novamente utilizando a regra de 3. Gente, a regra de 3 é muito utilizada no nosso dia a dia, na matemática, na física, na química, em qualquer problema de grandezas proporcionais, diretamente ou inversamente proporcionais, que envolvam 4 grandezas, você pode utilizar a regra de 3 simples, tá? Na próxima videoaula, a gente vai ver a regra de 3 composta, que aí é para mais de 4 grandezas. Por enquanto, vamos falar da simples, tá? Então, vou enunciar aqui primeiro o que é a regra de 3 simples, que é um processo prático, como eu já falei, para resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Então, a gente vai determinar o quarto valor a partir dos 3 já conhecidos. Bem, como é que a gente vai fazer a regra de 3? Tem 3 passos. O primeiro deles é o seguinte: construir uma tabela agrupando as grandezas de mesma espécie em colunas, então a gente vai ter 2 colunas, e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. A gente já vai ver isso no exemplo, tá? Depois a gente tem que identificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? E depois disso a gente vai montar a proporção e resolver a equação. Bem, vamos lá, vamos voltar no exercício que a gente já fez.
Só que agora a gente vai organizar o nosso raciocínio utilizando a regra de 3 simples. Então, o que a regra de 3 simples fala? Primeiro, vamos organizar a tabela com duas colunas, uma para cada grandeza. Então, eu tenho a coluna das gotas e tenho a coluna do peso. Então, as gotas são 5 gotas e x gotas, que é a pergunta, tá? E o peso são 2 quilos a cada 5 gotas, por isso que eu botei o 2 na linha do 5, tá? E 12 quilos, que equivale a x gotas. Então, gente, esse raciocínio de organizar essa tabela, ele substitui lá a montar a nossa proporção, tá? Eu tenho que 5 gotas está para 2 quilos, assim como x gotas está para 12 quilos. E aí, gente, depois de organizar a tabela, o segundo passo é você verificar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse caso, vai ser diretamente proporcional. Por quê? Ó, na medida que eu aumento o peso da criança, eu sei que a quantidade de gotas vai ter que aumentar também. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. E aí, no caso de grandezas diretamente proporcionais, você monta a sua proporção exatamente como está aqui na tabela, tá? Ficaria 5 está para x, assim como 2 está para 12. A partir daqui, ó, você multiplica em cruz e vai ficar 2x igual a 5 vezes 12. Observa uma coisa, gente, aqui para grandezas diretamente proporcionais, como essa proporção é exatamente o que está aqui, você poderia vir direto aqui e multiplicar em cruz, tá? E daqui em diante, gente, é exatamente a mesma conta que a gente fez na resolução anterior. Vai ficar 2x igual a 60, x igual a 30 gotas, tá? Qual é a vantagem de fazer assim? A gente vai ter grandezas que não vão ser diretamente proporcionais, e a gente vai ter que inverter aqui essa proporção. E a gente vai ter também a regra de 3 composta, que vai resolver problemas bem mais complicados, que só organizando por proporção ia ficar muito embolado, tá? Então vamos, por enquanto, esquematizar para a gente resolver esses problemas dessa forma. Vamos ver um outro exemplo, ó. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Então vamos lá, primeiro de tudo vamos montar a nossa tabela, que vai ter a coluna das camisetas e a coluna do preço, tá? Antes até de botar os valores, gente, já vamos analisar. Será que é diretamente ou inversamente proporcional? Bem, eu sei que se eu aumentar o número de camisetas que eu compro, obviamente o preço também vai aumentar, tá? Então se trata novamente de grandezas diretamente proporcionais. Então, vou preencher a coluna das camisetas, que vai ser 3 e 5, tá? E a coluna do preço, que para 3 camisetas eu pago R$120, para 5 camisetas é o que eu quero descobrir, então vou chamar de x reais, ok? Como se trata de grandezas diretamente proporcionais, eu vou montar a minha proporção utilizando a ordem que está aqui, 120 sobre x igual a 3 sobre 5. Gente, é a mesma coisa se eu escrevesse essa fração aqui na frente, tá? Se eu colocasse 3 sobre 5 igual a 120 sobre x. O importante é que você vai sempre manter a mesma ordem de quem está em cima no numerador e quem está embaixo, de acordo com a tabela. Tudo bem? Quando é grandeza inversamente proporcional, que a gente vai ver mais um exemplo já, isso vai ter que ser invertido. Então vamos lá. Daqui em diante é só multiplicar em cruz. Eu poderia ter multiplicado em cruz direto aqui, da mesma coisa. Ó, 3 vezes x igual a 120 vezes 5. 120 vezes 5 dá 600. Então, 3x igual a 600, dividindo por 3, vai dar x igual a 600 sobre 3, que é 200. Ou seja, Bianca pagou R$200 em 5 camisetas. Gente, esse problema era fácil resolver de cabeça também, né? Se 3 camisetas custa R$120, se você dividir 120 por 3, você tem o preço de uma camiseta, que vai dar R$40, tá? E aí, se você quer comprar 5, 40 vezes 5 vai dar R$200. Poderia ter resolvido assim, ok. Isso eu estou querendo exemplificar. Se esses valores fossem mais complicados, se fossem maiores, ficaria mais organizado a gente fazer assim, e esse raciocínio vai resolver qualquer problema de grandezas diretamente proporcionais. Bom, vamos ver agora um outro exercício, só que de grandezas inversamente proporcionais. Como é que a gente vai utilizar a regra de 3 para resolver problemas desse tipo aqui? Vamos lá. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 480 km por hora? Então, temos duas grandezas aí, a velocidade e o tempo, tá? A velocidade começa em 400 km por hora. E mantendo essa velocidade, ele vai terminar o percurso em 3 horas. Então, está aqui a minha tabelinha, 400 está para 3.
Assim como, na mesma coluna do 400, eu boto a nova velocidade, que vai ser 480. Então, se a minha velocidade passar para 480, quanto tempo que eu vou utilizar para terminar esse percurso? Não sei, essa é a pergunta, então eu vou chamar aqui de x. Novamente, temos 4 valores, tá? 3 delas eu conheço e uma eu não conheço. Só que olha o que acontece agora. Se a velocidade aumentou de 400 para 480, o que vai acontecer com o tempo? Se eu ando a 400 km por hora e eu faço esse percurso em 3 horas, quando eu aumento a minha velocidade, gente, eu estou andando mais rápido. É óbvio que eu vou terminar o percurso em menos tempo. Então, esse é um problema de grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Para passar daqui para proporção, quando for inversamente proporcional, uma fração a gente vai manter, né? Então, 3 sobre x. A outra fração eu vou inverter. Ao invés de botar 400 sobre 480, eu vou inverter e vou botar 480 sobre 400. Tudo bem? Então, inverti esses termos aqui. Daqui em diante, gente, é só fazer conta. Multiplico em cruz, fica x vezes 480 igual a 3 vezes 400. 3 vezes 400 dá 1.200. Então, 480x igual a 1.200. Passo 480 dividindo, né? Vai ficar 1.200 dividindo por 480, que é a mesma coisa que 120 dividido por 48, né? Você pode dividir por 10 em cima e embaixo, que seria cortar um zero. Fazendo essa conta, gente, dá 2,5. Ou seja, 2,5 horas, quer dizer que são 2 horas e meia. Ou seja, são 2 horas e 30 minutos. É a resposta. Vamos ver mais um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, a equipe de operários não está mudando, tá? Então, isso aí não é uma grandeza que vai mudar. Então, as minhas grandezas aqui que variam é a quantidade de horas por dia e o prazo, né? Que inicialmente era de 20 dias. Então, vamos montar a tabela com essas duas grandezas, horas por dia e prazo para término. Então, se essa equipe trabalhar 8 horas por dia, o texto me fala que vai terminar em 20 dias. Agora, se o serviço for reduzido para apenas 5 horas por dia, qual vai ser o prazo para término dessa obra? Então, olha só, novamente, o que acontece aqui? Horas por dia passou de 8 para 5, tá? Então, se eu trabalhar menos horas por dia, o que vai acontecer com o prazo para terminar? Obviamente, eu vou precisar de mais dias para conseguir terminar essa obra, tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Diminuir isso daqui implica em aumentar essa daqui, tá? E o inverso também valeria. Se eu falasse que eu aumentei a quantidade de horas por dia, esse lado estaria aumentando, o outro lado teria que diminuir, eu ia terminar mais rápido, tá? Então, esse raciocínio aqui é sempre inversamente proporcional. E a gente vai fazer exatamente aquela mesma coisa. 20 sobre x, aqui eu vou manter. Do outro lado, ao invés de 8 sobre 5, eu vou botar 5 sobre 8. Invertemos os termos. Daqui em diante, multiplica em cruz, tá? E resolve a equação. Então, 5x igual a 20 vezes 8. Posso passar o 5 dividindo. 20 vezes 8 sobre 5 vai dar 32. Você pode cancelar, se você não quiser fazer essa conta, você sempre pode tentar cancelar essa fração. Né? 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 8, 32. Então, isso quer dizer que essa equipe fará o mesmo trabalho em 32 dias. Se ao invés de trabalhar 8 horas por dia, ela trabalhar apenas 5 horas por dia. Tudo bem? Gente, essa videoaula vai ficar por aqui. A próxima videoaula, que vai ser a videoaula 2, a gente vai falar da regra de 3 compostas. Após assistirem a videoaula 2, vocês podem fazer os exercícios da atividade 1, que vai ter exercícios de regra de 3 simples, que seria essa aula, e tem também exercício de regra de 3 composta, que é da videoaula 2. Tudo bem? Pessoal, utilizem os comentários desse tópico para registrar as dúvidas. Pode perguntar qualquer dúvida relacionada ao vídeo ou aos exercícios, que eu vou poder responder por ali. A gente pode também utilizar o WhatsApp. Período passado deu muito certo. Como é que eu fiz? Criei um grupo com os 2 representantes de turma, tá? Não vou fazer grupo com a turma inteira. Vocês vão ter o grupo de vocês, entre vocês, o grupo da turma. E aí vocês passam os problemas, as dúvidas para os representantes nesse grupo, eles me encaminham. E aí eu vou responder
com áudio explicando ou com vídeo se for necessário. E aí eles repostam, eles encaminham isso no grupo da turma. Assim todo mundo vê, todo mundo tira as dúvidas junto, a gente faz um grupo de estudo dessa forma. Tudo bem? Então estou disponível nesses canais e também por e-mail, se alguém preferir, pode falar comigo por e-mail. Não vamos deixar acumular todas as dúvidas até a aula síncrona. Na aula síncrona a gente vai resolver exercícios e vai tirar dúvidas também. Mas a gente pode, durante a semana, conforme as dúvidas forem surgindo, vocês podem ir registrando isso nos comentários que eu vou respondendo ali, ou também me enviando por zap, que eu respondo para os representantes e eles encaminham. Tudo bem? Gente, bom estudo a todos e fiquem com Deus.